Só de pão viverá o homem, mas a palavra pode transformar. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Alana e estamos começando um novo projeto que é o Nem Só de Pão. E agora eu vou dar a deixa para os convidados de hoje se apresentarem. Fala galera, meu nome é Pedro e eu vou ser um dos casters que vai estar aqui com vocês sempre. E é isso. Fala galera, meu nome é Caio e hoje eu sou um dos convidados para poder participar do nosso primeiro episódio do Nem Só de Pão. Fala galera, meu nome é Diogo, eu sou um dos convidados e vou estar participando aqui do podcast Nem Só de Pão. E o que seria o podcast Nem Só de Pão, gente? O que vocês entendem sobre esse nome? Nem Só de Pão justamente me trouxe à memória o que a gente tem no relato bíblico mesmo dessa palavra, nem só de pão. Que é um relato que a gente vê claramente Jesus falando lá na tentação, né? Mas que tem início lá em Deuteronômios 8, que Jesus até está citando esse texto lá no momento da tentação, que é justamente o nem só de pão, onde nós como seres humanos nos colocamos na posição de humilharmos a nós mesmos, de dependência, de submissão a uma missão dada por Deus, onde nem tudo que satisfaz o nosso ser necessariamente é material, mas principalmente provém da boca do Senhor para a nossa vida. Ou seja, nessa missão que estamos submissos, é mais sobre aquilo que nos alimentamos do Senhor do que de qualquer outra coisa. Nossa, arrepiou, hein? Começou bem, hein? A galera tá... ânimo lá em cima agora. Cara, eu acho que essa cultura de nem só de pão, e a gente vai falar de tempo de mesa nesse podcast, mesmo que eu já esteja dando um spoiler, não proposital, eu acho que eu penso muito naquela cultura de estar todo mundo em volta de uma mesa, compartilhando a palavra, sabe? Acho que nem só de pão é uma questão de entregar aquilo que Deus tem te dado, sabe? Uhum. Não reter só pra você. É claro que essa questão bíblica é fundamental, mas eu acho que vai ser um tempo muito bom. Você, Diogo, o que você acha? Eu acho que não dar spoiler é difícil, né, nesse caso, porque o nem só de pão tá intrínseco você pensar na mesa, no partilhar, você viver junto com os irmãos e ter comunhão, ter partilha, ter unidade em Cristo e através da unidade em Cristo nós vivermos a comunhão plena entre irmãos. Então, o nem só de pão acaba sendo uma forma da gente expressar o que Deus tem colocado nos nossos corações, e é um transbordar do Senhor que se manifesta de diversas formas, também através do pão, mas, como o próprio nome do podcast diz, nem só de pão. Amém. Então já foi um belo spoiler do que é o tema do episódio de hoje, né? Um belo spoiler. Alguma coisa sobre o que seria tempo de mesa ou cultura de mesa, cultura da mesa? Eu acho que a gente pode começar a pensar nisso dando uma introdução do que seria esse momento na mesa. Eu trouxe aqui comigo uma definição do Donald B. Kraybill no livro O Reino de Ponta Cabeça. Ele diz o seguinte: na cultura palestina, convidar alguém para uma refeição era um sinal de honra. Compartilhar uma refeição sinalizava limites de grupo. Quem estava no círculo de amigos e quem era excluído. Pessoas perversas e imundas nunca seriam convidadas por um fariseu. A refeição sinalizava paz, confiança, intimidade e perdão. Compartilhar a mesa significa compartilhar a vida. Na cultura hebraica, a comunhão de mesa também simbolizava a comunhão perante Deus. Partir o pão em torno de uma mesa trazia uma bênção incorporada a todos que participavam da refeição. Ao comer com rejeitados sociais, os salvos da ira justa, Jesus encarna a compaixão de Deus por todos,
Além disso, ele sinaliza sua inclusão em torno da mesa do banquete celestial. Ele, assim, os acolhe na comunidade da salvação. Eu acho que compartilhar a mesa é entender que não há distinção para o aprendizado e para a vida familiar da igreja. É um lugar de aprendizado, é um lugar onde a gente vai exercer o que Deus tem nos dado como vocação, que é ser família de Cristo. Então, esse ambiente é um ambiente de crescimento, onde a gente recebe o alimento e a gente partilha, como Jesus fez na ceia do Senhor. Então, eu acredito que é um aprendizado que Deus já deixou pra gente e que isso vai desenvolver dentro da igreja. Amém. Quando, nessa questão de tempo de mesa, eu buscando na memória, no coração, eu consigo lembrar da primeira vez que a gente vê claramente isso sendo exposto nas Escrituras, que é lá em Gênesis 18, que é quando Deus ele se apresenta a Abraão. Deus e mais 2 anjos se apresentam a Abraão, e Abraão prontamente se levanta da entrada da sua tenda, onde ele estava, e ele corre até o Senhor, e ele fala: fiquem aqui comigo, que eu vou dar para vocês o que beber, o que comer. E Deus concorda, tudo bem, faça isso. E Abraão senta à mesa ali com o próprio Criador e com 2 anjos. E ali na palavra, ali em Gênesis 18, a gente vê o primeiro compartilhar de mesa, onde Deus, o próprio autor da vida, é o participante da primeira mesa descrita na palavra dele. Então, quando eu penso em tempo de mesa, é justamente saber que o tempo de mesa ele tem que ser sempre com o intuito de trazermos à memória que aquele que participa da mesa é aquele que participou da primeira mesa. E ele tem que ser o centro dessa mesa. Ali, Abraão, ele estava servindo aos convidados. Ele não estava tendo a atitude como se ele fosse o anfitrião e as pessoas eram os convidados. Mas não, era como se ele fosse o convidado da própria mesa dele, a qual Deus estava se fazendo presente. Então, é entender que nessa mesa nós seremos sempre convidados, porque o autor da mesa é o próprio Deus, aquele que está presente desde a primeira mesa. Assim como a gente tem a alusão ao casamento. Aquele que esteve presente desde o primeiro casamento, aquele que fez o primeiro casamento quando não tinham outras pessoas de testemunha, é o mesmo também que se faz presente quando pessoas se colocam nessa condição de servo para partilhar na mesa. Ele sempre está lá. Acho que o interessante também da gente pensar em tempo de mesa é que na mesa todos são iguais, né? Na mesa todos têm a mesma altura, na mesa não há distinção e todos são filhos amados e são criação de Deus. E o Caio já falou um pouco sobre o que a Bíblia nos diz sobre a mesa, mas Diogo, quer acrescentar alguma coisa? Pedro? Cara, eu acho que a gente pode começar a pensar sobre como isso é feito na prática, né? Porque a gente já tem o contexto do que, para que ela serve, como ela foi implementada na Bíblia e como a gente viu Jesus fazendo isso na ceia. A gente viu Jesus fazendo isso na casa de Mateus, quando a gente viu Jesus fazendo isso no Sermão do Monte, quando ele faz a multiplicação, onde tem aquela mesa imensa, cheia de pessoas compartilhando do pão e de peixe. Na casa de Simão, né? Na casa de Simão. Então, tipo, a gente vai ter vários panoramas e a gente vai ver que a igreja, logo depois, em Atos, ela começa sendo numa casa. Então, a gente já vê a cultura familiar nascendo aí. E aí você vai ver que em Efésios ele vai falar que nós somos família de Cristo, que juntos nós formamos uma edificação. Então, acho que acredito que a gente pode começar a falar. E agora? Tá, sei desse contexto, entendo o que é mesa, como eu sei que eu estou participando de uma mesa, como eu sei que eu faço isso acontecendo na minha vida, junto com os meus amigos, junto com pessoas que eu não conheço. A gente pode caminhar para esse lado. Eu não Verdade. trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Você falando de Atos, isso só me lembrou que a palavra era muito clara quando ela fala que naquele momento onde o povo vivia em unidade, vivia à mesa, vivia juntos, vivendo o evangelho, compartilhando a vida um com o outro, falam que eles também estavam sendo muito perseguidos.
mas falam também que quanto mais perseguidos, mais eles cresciam. Ou seja, a mesa, ela não tem que ser uma mesa limitante, né? Como foi dito antes. A Alana até falou sobre isso. Nós somos iguais na mesa e o intuito é que ela seja cada vez maior. Porque é até algo que a gente conversa bastante. A cultura hoje é que se você não faz mais parte de um grupo, se você não faz mais parte de um ministério, se você não faz parte mais de alguma célula, de alguma coisa, você não compartilha mais a mesa. Então, resumindo, a mesa se limitou à parede, a mesa se limitou à condição, a mesa se limitou a qualquer outra coisa. A caracterização. Justamente. Você falando sobre a nossa vida hoje, né? E como a gente consegue saber se a gente está na mesa, é primeiramente ver se o local que você está, ele cria esse sentimento de exclusão. Se ele é exclusivo. Ele é só exclusivo para um povo, ele é só exclusivo para um tipo de pessoa. Ah, não. Só senta aqui conosco quem faz parte do grupo de sei lá o quê. Não. Aí Jesus vem para poder quebrar todos esses paradigmas. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode observar, se de fato nós estamos participando na mesa de Cristo, é se ela causa exclusão. E se ela causa exclusão, ela não vem do Senhor. É difícil falar alguma coisa depois dessa fala do Caio, né? Todo mundo pensativo agora. Nada. Mas pensar em mesa, em tempo de mesa, estar à mesa, pensar nessa exclusão que o Caio trouxe como parâmetro para você saber se você está à mesa de Cristo ou não, também me faz pensar em não só na mesa como nós, obviamente, vamos pensar na mesa de Cristo e na mesa, na comunhão, na partilha na igreja, mas também a mesa que nós temos dentro dos nossos lares, na mesa que nós temos nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades, aonde quer que nós estejamos, se nós estamos aprendendo a mesa de Cristo, o caráter de ser um cristão, de ser um imitador de Cristo, e o quanto, aonde quer que nós estejamos, nós levamos esta mesa até onde nós estamos. Será que nós temos realmente imprimido dentro de nós o caráter de Cristo, de partilhar a mesa, de partilhar o alimento, seja o alimento físico e o alimento espiritual? A gente está levando essa mesa a todos? Nós estamos sendo instrumentos da graça de Deus, do Espírito Santo, para levar essa mesa aonde quer que nós estejamos e que façamos participantes, pessoas que nem conhecem a Cristo. Nós somos instrumentos dele, do Espírito Santo, para que haja conversão através do Espírito Santo, para que essas pessoas possam partilhar dessa mesa de Cristo, que é essa mesa tão importante, que é a mesa que nos traz salvação, que é a mesa que nos traz comunhão, essa mesa que nos revela a pessoa de Cristo, o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo, e traz a nós a unção necessária para que a gente possa viver uma vida de liberdade, de comunhão, de partilha, de transparência uns com os outros, de ter a ciência de que o Espírito Santo ministra aos nossos corações para que a gente tenha confiança plena em estar à mesa, de partilhar, de se doar sem esperar nada em troca, porque é isso que Cristo nos ensina. É engraçado que eu tenho uma outra citação, e eu vou fazer isso muitas vezes, porque eu sou a pessoa dos livros. Eu tenho um autor, o Paulo Borges Jr., ele escreveu um livro, DNA e Propósito. E eu fui, nessa minha pesquisa sobre mesa, sobre como as pessoas compartilhavam a mesa, ele escreveu um trecho que eu gostei bastante. Ele diz o seguinte: na mesa temos a referência da oferta sem a expectativa do retorno. Ali na mesa, a comida oferecida é a oferta sem volta. Ela não representa simplesmente uma doação, mas uma entrega. O amor é a mesa servida sem a perspectiva de que se terá de retorno, mas com a certeza de que está alimentando processos. Se não entrego, não há como os processos serem alimentados. Enquanto se retém, não há nenhuma expressão de amor. O nosso ministério tem essa vocação. Ainda que poucos fiquem no final para agradecer o banquete servido, nessa percepção podemos dizer que a vocação, nossa vocação, é antes de tudo servir, tornando visível nesse verbo as particularidades do nome que recebemos de Deus, sal da terra. Muito forte.
Então eu acho que esse padrão de mesa, não só em casa, mas em todos os lugares, tem que ser esse. Tem que ser uma expectativa sem retorno. Eu acho que a gente tem que abrir a mesa e simplificar ela o máximo que a gente puder. Não na questão de simplificar o evangelho, mas simplificar o acesso a ela. Hoje o que se tem muito, e a gente observa, é que as pessoas segregam muito quem senta na mesa dos outros. Mas não se importam a qualidade do que eles estão dando de alimento. E esse mesmo autor, ele fala uma coisa também que pega muito pra mim, que é o cristão, quando deixa a pessoa sentar na mesa e não tem alimento pra dar, ele deveria se envergonhar. Porque se a gente tem buscado, se a gente tem uma comunhão com Deus, se a gente é família de Cristo e a gente não tem alimento pra dar àqueles que precisam, a gente tem que sentir vergonha disso. Porque nosso papel não tá sendo de sal. Porque a gente não tá salgando nada. Então, tipo, quando a gente simplifica o acesso à mesa e quando a gente estende a mão nesse sentido de compartilhar o que a gente tem recebido, a gente está agindo com amor. E a palavra de Deus vai dizer o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu acho que esse acesso à mesa precisa ser cada vez mais simples e mais amoroso. Eu acho que uma pergunta interessante de se fazer com a fala é o quanto estamos dispostos a sentar à mesa. A sentar ali e se dedicar a uma pessoa que não está bem naquele dia, perguntar se ela precisa de alguma ajuda, se doar, chegar na igreja e perguntar ao seu irmão, à sua irmã, como é que ela tá. Se ela precisa de alguma coisa em casa, se ela precisa até de uma oração, de uma conversa, porque muitas vezes a gente não faz isso, mas só fica ligado nos nossos problemas, nas nossas questões e não se doa. Isso só me faz lembrar o que Paulo cita lá em 1 Coríntios 9, que é a visão e missão de Paulo, que ele fala assim: porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Porquanto, se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Qual é, portanto, a minha recompensa? Tão somente esta, que anunciando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Porque, embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus. Para os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para que os que estão sem lei, tornei-me como se sem lei vivesse, embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. A mesa, Paulo está colocando aqui como a sua missão e a sua visão a respeito do Evangelho. Que é o quê? Fiz-me de tudo para com todos, para que eu pudesse ganhar alguns. Como ele falou, mesmo que nem todos fiquem no final, mas é a certeza da entrega de que você se fez para com todos, escravo de todos, para que aquilo que Deus colocou no seu coração alcance o máximo de pessoas possíveis. Então, de fato, onde quer que nós estejamos, que o nosso coração, a nossa vida, ela seja uma vida que tem a necessidade de entregar o que o Senhor tem nos dado, porque nem só de pão vive o homem. E justamente nesse partilhar, Paulo participando da mesa, por mais que tivesse o partir do pão, ele apresentava o maior pão, o pão da vida. Acho que uma coisa interessante também de Paulo é que Paulo teve um encontro sobrenatural com Cristo e teve um aperfeiçoamento em Cristo. E nesse aperfeiçoamento a gente vê o amor de Paulo a Deus. E com o amor de Paulo a Deus, Paulo começou a chorar pela causa de Deus, pelo que estava no coração de Deus.
Então, quando você conhece a Deus, quando você o ama, você começa a chorar e a se entregar pelo propósito que Deus colocou no seu coração. Verdade. E você vai sentar à mesa com aqueles que ele quer buscar novamente. Você vai gastar tempo com os filhos dele. Você falando de Paulo, eu só me recordei de uma coisa. Isso Paulo fala já há anos do ministério. Mas depois que ele teve o encontro com Cristo, ele partilhava a mesa com Barnabé. Era ele e Barnabé. Barnabé discipulando a Paulo. Paulo sendo discipulado por Cristo também. Então, para você ver que tudo tem o seu tempo, né? E o partir da mesa também é justamente isso. É sempre com o intuito de discipular. Porque Paulo, antes de estar aqui se fazendo escravo para com todos, primeiro ele teve que sentar à mesa com alguém para poder receber. E depois de estar recebendo de Barnabé, recebendo depois mais tarde dos discípulos, recebendo de várias outras pessoas, foi o momento que ele pôde entregar depois para a vida de outras pessoas. Então, para você ver, né? A mesa, além dela não ser uma mesa exclusiva, ela é uma mesa que te acolhe e faz com que você seja aperfeiçoado em Jesus. Porque foi através dessa mesa, e óbvio, da busca de Paulo, que ele pôde se tornar quem foi. Então, primeiro ele precisou participar de uma mesa. Então, como é importante a mesa no nosso meio? A mesa verdadeira no nosso meio. Onde Cristo é o centro. Onde nós somos os mensageiros. E o intuito é levar essa pessoa na mesa a ser discipulada, não simplesmente por nós, mas pela obra de Jesus através de nós. Eu acho muito interessante que na mesa, a mesa tem um grau de importância tão grande que na última ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos. Cara, esse negócio de lavar pés me constrange de uma forma. Demais. Porque ele coloca em xeque o nosso ego, cara. E coloca a gente em estado de humilhação. Porque quem fazia isso antigamente, lavava os pés das outras pessoas, eram escravos. Isso aí. Então, tipo, se ele coloca a gente para nessa posição de lavar os pés dos nossos, ele coloca a gente, olha, vocês vão ter que amar essas pessoas a ponto de ser escravos do amor que eu deixei. O rei que se coloca numa posição de escravo. É isso. É isso. É saber que não começa por cima. Saber que na mesa todos somos iguais. Sim. É saber que na mesa todos temos o mesmo pai. E além disso, é não hierarquizar aquilo que Deus não hierarquizou. Exato. Ele fala de corpo, ele fala que cada um tem responsabilidade no corpo. Ele não fala que dentro do corpo o cabeça é maior que não sei quem, é maior que... Pelo contrário, porque ele é o cabeça do corpo e ele se colocou em posição de escravo. Então, além de ensinar a humildade, ele ensina que ao partir do pão, ele está se doando pela gente. E aí depois a gente vai ver lá nos discípulos no caminho de Emaús, que não reconheceram Jesus no caminho e vieram lamentando a morte dele, e ele vai e prega para aqueles homens, e depois de pregar, aqueles homens constrangem Jesus, convidando ele para sentar à mesa e ficar com eles. E ao sentar à mesa, o que ele faz? Ele parte o pão. E quando ele parte o pão, o que acontece? Ele reconhece que é Jesus e Jesus vai embora. Porque ele já cumpriu o propósito, que era revelar. Então a gente já vê que o poder de Jesus é extremamente eficaz, não só na pregação, mas no partir do pão. Porque um está ligado ao outro. Então a mesa é esse local. É o local onde você recebe o alimento, que é a palavra de Deus, e é onde Deus se apresenta a você como seu pai. Daí a sua fala me faz refletir sobre como chegamos à mesa. Porque é muito lindo, muito legal a gente estar falando sobre mesa, e acho que um monte de gente vai falar, agora eu quero sentar à mesa, eu quero estar nessa mesa, né? Mas será que a gente tem a consciência que a mesa que Cristo nos chama a sentar, a partilhar, ela constrange? Ela pede responsabilidade, ela pede submissão, ela pede humilhação, muitas das vezes, porque é submeter o nosso ego e as nossas afinidades, os nossos desejos ao que Cristo deseja. E muitas das vezes o nosso ego vai... Muitas das vezes não. Afirmo categoricamente, o nosso ego vai ter que ser negado.
Não é uma mesa fácil de se sentar. Não é uma mesa que você chega de qualquer jeito e, principalmente, o que tem ressoado no meu coração e eu estou pensando muito aqui estamos ali só querendo ser servidos, ou seja, nos alimentar daquele alimento, seja espiritual ou seja o físico, mas não queremos servir. Então, acho que essa não é a... Se você está doido para se assentar a essa mesa, mas não está disposto a se negar, que é o que Cristo fez, mesmo sendo Deus, tendo todo o poder e toda a autoridade, ele buscou se negar e buscou se santificar para que pudéssemos seguir o exemplo dele. Será que nós estamos dispostos a sentar a essa mesa com tudo que ela exige? Essa é uma pergunta que tem que estar ali tinindo no nosso coração e provocar temor na nossa vida todos os dias. É trazer esse ambiente familiar de volta, né? É claro e é óbvio que a gente precisa ter esse coração. Eu acho que a mesa eficaz é aquela mesa que gera transformação. Porque quando o evangelho é praticado de sua forma genuína, que visa pregar Cristo, você vai ter a transformação advinda do Espírito Santo. Porque você não está falando pelas suas palavras, você está falando pelo poder do Espírito de Deus. Claro que vai haver pessoas que vão sentar na nossa mesa, vão compartilhar do nosso alimento, vão comer e, como Paulo disse, nem vão agradecer por ter sido servido e vão sair da mesa da mesma forma que entrou. A semente foi plantada e a gente precisa estar disposto a jogar essa semente. O fruto é para Deus. Forte. Com muito louvor. Pode nem cantar muito, senão a gente derruba o podcast. Mas a Cassiane está aqui, então os direitos autorais são Meu Deus! Não, e você, só pra... É porque assim, também pra ficar algo claro na nossa mente, né? Será que a mesa, ela tem que ser algo... como eu posso dizer? A mesa, ela precisa exclusivamente ser algo fora do corpo normal da igreja? Um exemplo. Uma mesa onde só 2, 3 participam. Por que não poderia ser a igreja participando, sabe? Eu vou trazer para um contexto menor. Porque não poderia ser um grupo de adolescentes aí na sua igreja, um grupo de juventude inteira participando da mesa. Porque quando se fala de cultura de mesa, poucas mesas existem, sabe? E nunca é um grupo grande, sabe, vivendo isso. Sendo que a gente viu em Atos que toda a igreja participava da mesa. Que toda a igreja compartilhava o pão, compartilhava a comunhão, viviam juntos e eles cresciam cada vez mais. Agora é aquela reflexão pra gente. Se mais pessoas participarem da mesa, cara, qual o poder que a igreja, dentro da onde ela está inserida, na cidade, no país, no estado, qual o poder que ela não tem para poder ter esse poder de alcançar a sociedade de uma tal forma que a gente não faz nem ideia, sabe? Porque assim, a exclusão da mesa começa quando tem uma mobilização maior para fazer o aniversário de um líder do que de um irmãozinho que é deixado de lado. A exclusão já começa aí, pô. Onde 100 pessoas vão se desdobrar para fazer o aniversário de uma pessoa, só que daí quando é de outra pessoa, só meia dúzia. A exclusão começa aí. É por isso que muitas pessoas não permanecem. Porque lá, na igreja, é uma mesa. Só que as pessoas não têm essa visão. E lá mesmo elas já começam a exclusão. E é por isso que elas não chegam aqui, onde as pessoas estão reunidas. Porque elas já são barradas lá. Elas não chegam até nós. Elas não chegam, às vezes, até aqui porque lá já houve a exclusão. É o que acontece? Muitas pessoas vão embora. O que vocês acham que, assim, a gente, dentro das nossas igrejas, né, dentro dos nossos grupos, como que a gente consegue fazer com que essa mesa ganhe proporção maiores, assim, sabe? Entre o nosso grupo, entre os grupos que existem. O que vocês acham? Discipulado. Discipulado. Porque, por exemplo, quando
acontece de um grupo chegar e criar um ambiente para fazer um aniversário de um líder mais fácil, torna isso mais fácil do que fazer um aniversário de uma simples pessoa comum do grupo, isso já mostra que é quebra de propósito, né? Não entendeu nada. Isso aí. Aí a gente tem que buscar o que não está sendo entendido. Se não está sendo entendido o papel da liderança, ou se não está sendo entendido o papel do corpo. Porque a liderança precisa ter essa consciência, né? Que liderança é totalmente diferente de hierarquia empresarial. Liderar é você saber que você está menor do que quem você está liderando. E que essas pessoas precisam ser melhor do que você ou maiores do que você em qualquer coisa que você esteja liderando. É saber que você está ali para se doar. Saber que está ali para um lugar de renúncia. E é buscar se aperfeiçoar para fazer isso cada vez melhor. E isso é entender o propósito de liderança. E agora, o corpo entender como se comportar nisso é entender o papel de responsabilidade. Todo mundo tem responsabilidade no corpo. Certo. Foi para isso que a gente foi chamado para ser corpo. Não é para esquentar banco. O banco foi feito para a gente assistir o culto, participar da mesa grande que é a mesa de Cristo. Só que a pessoa pensa que para sentar na mesa, ela precisa sentar numa mesa gigante, todo mundo tem ali, tem um alimento. É bom comer, o crente ama. E eu, Diogo, Porém, nem só de pão. Porém, nem só de pão. nem só de pão. Às Então- vezes é entender o contexto de mesa. Então, para você, na parte das igrejas em si, é a liderança, né? Discipular, né? Discipular tanto líderes e as pessoas, né? E o povo também entender a sua responsabilidade, né? Eu acho que essa questão de fazer distinção do discipulado é outro erro. Isso aí. Pra mim, líder ou não líder... Porque tem que todos são iguais. Exatamente. Exato. Principalmente Todos na mesa. são filhos de Deus, todos precisam ser discipulados. Jesus não fazia distinção de quem era líder e quem não era. Ele dava um papel pra cada um. Como é no corpo. Aí volta aquela só fala do corpo, né? Exatamente. Exato. Ele falou o que pra Pedro? Pedro, vai lá e edifica a igreja. Mas falou pra João, cuida dessa mulher, tua mãe. Ele deu um propósito pra cada um. Verdade. Mas a vocação geral ele deu pra todo mundo. Sim. Vai para que o evangelho é toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Isso é uma vocação geral. Então, mas eu concordo. Concordo com o que você falou. Discipulado é realmente se fazer escravo, né? Como Paulo falou. É importante. Manter a unidade. Nós postamos uma enquete no Instagram com uma pergunta sobre o que as pessoas sabem, ou se elas sabem, o que é cultura de mesa ou tempo de mesa. E 76% falaram que não sabem o que é e 24% falaram que sabem o que é. E dentro das pessoas que sabem, a gente pediu para descrever, né, um pouquinho o que elas entendem. E o primeiro comentário foi comunhão e liberdade para crescer aprendendo em família. O segundo foi comunhão, compartilhando do pão e tendo intimidade uns com os outros, família. O terceiro foi um tempo de comunhão, algo que Jesus mesmo fazia com os discípulos. E o último foi cultura de comer com a família sentado à mesa. E aí, o que vocês me dizem sobre isso? Sobre essas pontuações? Não, é até importante falar sobre família, né? Que alguém aqui citou que agora eu não lembro. Foi o Diogo. Sobre a relação da mesa onde quer que nós estejamos. E a gente vê que a falência de muitos cristãos é justamente a mesa que não existe na sua casa. Os pais que são cristãos, mas que não assentam à mesa com seus filhos. Ou filhos que são cristãos e não se assentam à mesa com seus pais. Porque o pai que não ainda foi iluminado pela luz do evangelho, o filho que está dentro dessa casa, ele tem a responsabilidade de levar o evangelho até esse pai. E o pai que também tem um filho assim, de igual forma. Só que se os dois também estão na luz do evangelho, é também para que os dois
gerem essa intimidade em Jesus e sejam aperfeiçoados juntos. Porque Deus, ele tem um intuito no chamado geracional também. O evangelho, o que a gente vive aqui, não é só sobre líderes e... Não, é sobre pais e filhos espirituais. E isso abrange para dentro da nossa casa. Então, assim, que o nosso coração esteja como o Diogo falou. Um coração onde a mesa na nossa família não seja deixado de lado. Porque sabemos que existem particularidades, dificuldades, que existem os seus momentos, mas que nós nunca deixemos de levar para a nossa família que está na nossa casa a mesa que Jesus nos apresentou, para que eles sejam participantes também um dia. Então, essa última colocação que a Alana falou aí sobre família, queria levantar esse ponto. Eu não vejo erro em nenhuma das colocações que foram feitas no Instagram. Sim. Eu acho muito pertinente, e essa questão da mesa familiar é essencial. Apesar de ser algo que foi se quebrando com o tempo, né? A gente vem vendo... Pô, eu lembro de mesa quando na casa do meu avô, a gente tinha uma mesa que pegava de uma ponta a outra do terraço. Que a gente fazia o Natal lá, era gente pra tudo quanto é canto. Tinha gente que nem da família era, mas tava na mesa. Tava comendo. Não era uma mesa cristã, não. Não nasci nesse berço, não. Então, tu já viu, né, que a coisa tava arrumada. Mas tinha um tio do pavê, como em todas as mesas. Sim. Então, isso veio se perdendo com o tempo. Isso vem se perdendo, na verdade. Uhum. Hoje em dia já não é mais item de preferência de ninguém ter quase uma mesa em casa. Pelo contrário, ocupa espaço e a galera não tem esse tempo de ficar sentado em mesa. Só que é limitar o pensamento, né? A mesa não é só uma mesa física que a gente senta ali e conversa. A mesa é um sofá de casa, é uma rede, é uma cadeira no portão, não sei, um banquinho na praça. Uhum. A mesa é onde a gente estiver sentado e disposto a ouvir e a falar, a receber e a dar o alimento. Então, eu acho que dá para ser aperfeiçoado e eu acho muito que a nossa geração devia ser uma geração que estivesse pensando mais nisso. Sim. E não só compartilhar a mesa com pessoas da nossa geração, pelo contrário. A gente tinha que estar dando ouvidos a quem veio antes. Porque quem veio antes sabe muito mais do que a gente. E essas pessoas vão nos preparar do que tem por vir. Porque a gente tem o vigor, mas eles têm a sabedoria. Então, se a gente une o vigor com a sabedoria, a gente faz uma igreja que não pensa só em números, mas pensa no legado. E esse legado é pregar o evangelho a toda criatura. Então, é fortalecer as raízes, lembrando que a gente tem pessoas que já caminharam mais que a gente. Até porque como vai ter uma igreja no futuro se a gente não tá se preparando, né? Exatamente. Se a gente não tá crescendo. Exatamente. Isso me lembra Roboão, né? O filho de Salomão, que quando assumiu o reinado do seu pai, ele teve duas opções. O povo fez um clamor a ele e ele teve a opção de ouvir os sábios que aconselhavam seu pai, que eram já senhores, mas que eram sábios que fizeram o reinado de Salomão ser muito próspero, e entre ouvir os seus amigos de infância, que foi uma outra mesa que ele, no final da história, resolveu ouvir. Então, assim, existem várias mesas, né? A questão é a gente saber onde a voz do Senhor está sendo falada e se apegar a essa mesa com todo coração para poder ouvir o que Deus está falando. Porque o direcionamento de Deus, até em relação a isso que você falou, das pessoas que estão à nossa frente, é essencial para a nossa vida hoje. Muito bom, muito bom, muito bom. Nosso time aqui tá tímido. Primeiro episódio, a galera ainda tá se Todo acostumando mundo com a tímido. casa. Mas eu acredito que o próximo episódio ainda vai ser mais bênção do que esse. Eu acho que a gente já pode entrar nas considerações finais para encerrar. E acho que vocês vão ficar com um gostinho de quero mais, porque
pouco tempo. Eu acho que a mesa geralmente dura, sei lá, 4 horas. Ah, é. E a gente tá falando... Quer falar de mesa, pô? A gente ainda vai ter muitos assuntos. Eu acredito que vocês possam mandar sugestões. Nós vamos abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, deixando lá para vocês mandarem sugestão, de qual tema vou tratar, quem convidar. E essa mesa vai ser aberta para muita gente. A intenção é crescer em família e é crescer Isso aí. em casa. Eu acho que um ambiente onde a gente cresce muito é um ambiente onde a gente se conhece e é quem a gente Tem liberdade, né? tem liberdade para ser. É aprender com aqueles que têm sabedoria. É isso. É isso. É isso? É isso. Acabou? Eu não sei. Já? Ué? Na verdade, é complicado ouvir tanta gente boa. Só lembra assim. do microfone, tá, meu filho? É. Amém. Ouvir tanta gente boa assim acaba instigando algumas reflexões, né? Eu tenho uma pergunta no coração que ficou tinindo ao longo dessa semana, conversando com Deus. Se o alimento que está na nossa mesa, como é que ele é feito? Pensando nesse tempo de comunhão, pensando nesse tempo de partilha, hoje a gente vive enfim, é tudo muito remoto, é tudo muito individualizado, e a gente pode se prender num pensamento de, não, beleza, eu tenho a comunhão com Cristo, eu estou à mesa de Cristo e isso é suficiente para mim. Sim, para você de repente seja, mas isso não é viver o Evangelho. O Evangelho é viver comunhão, é ter esse alimento ser cozinhado, preparado, e ler-se esse alimento, a sabedoria, a palavra de Deus, ela é testificada em comunhão, não é testificada em individualização. Você com Cristo vai receber a palavra? Sim, vai receber. Mas o fato de você ter com quem partilhar, ter com quem viver o Evangelho, comungar, isso é Evangelho. Isso é estar à mesa. A mesa não é uma mesa exclusiva sua com o Espírito Santo. A mesa é você com o Espírito Santo e seus irmãos. É esse alimento ser preparado, ser cozinhado, ser moldado, por assim dizer, em comunhão, em partilha. E quanto eu fiquei refletindo sobre, nós podemos ter o pensamento preso ao objeto mesa físico, isso pode acontecer, sim. Assim como a gente pode ter reuniões, por exemplo, remotas, e a gente está ali partilhando da palavra, está sendo ministrado pelo Espírito Santo, está abençoando vidas e sendo abençoado, mas a gente também tem que ter consciência de que, se em algum momento a gente pensa em ter mesa de forma individualizada, ou seja, só eu com Cristo, só eu com o Espírito Santo, a gente tem que repensar os nossos conceitos. Porque Cristo nos chama a viver o Evangelho em comunhão, em partilha, em união com outras pessoas, para que a gente possa ter a palavra sendo testificada, anunciada de diversas formas. O Espírito Santo fala conosco de diversas formas. Se eu não tiver essa partilha com outras pessoas, se eu não tiver essa comunhão com outras pessoas, se eu não trouxer outras pessoas à mesa, como eu vivo o Evangelho? Como eu posso dizer que eu sozinho sou suficiente, eu com Cristo sou suficiente? Não. O Evangelho é para ser pregado, ele é para ser anunciado, ele é para ser vivido junto com as pessoas, porque é isso que gera transformação. Como nós vamos ter testemunho vivo se nós não estivermos com outras pessoas? Você falando isso, Isso aí só me lembra que 2 pessoas doentes não se curam. só é engraçado que eu só consegui lembrar de Abraão e Deus, que se Deus quisesse ir sozinho, ele teria ido para visitar Abraão, mas ele levou 2 amigos. Ele levou 2 anjos com ele. Para tu ver que o partilhar do pão é sempre em comunhão. Amém. A igreja, cara, é pra gente viver em comunhão. Independente de grupo, dependendo de classe, dependendo de qualquer coisa.
Ah, mas eu faço parte daquele grupo, não tenho comunhão com aquele grupo. Amigo, vamos começar a quebrar paradigmas. E vou começar a viver em unidade verdadeira. Lembra que quem levantava muro era fariseu. Isso aí. Eita. A gente é filho de Deus. É, porque Jesus veio para quebrar os muros que eles levantaram sobre a religiosidade. Ele não Isso falou aí. que veio derrubar a lei de Moisés. Eu acho que nessa parte aí, o interessante é que nos tira da zona de conforto. Que a gente não quer, né? Porque é intimidade, né? É. É porque a gente não se sente, a gente sente sempre que a pessoa vai julgar porque a gente julga a outra, né? É. Então a gente não consegue ser nós mesmos. E a Sim. gente fica Isso. sempre na defensiva. Só que quando a gente coloca aquele pedido dele lá em Mateus, no Sermão do Monte, em prática, de se colocar no lugar de tomar um tapa e dar outra face, é se colocar na posição de auto se negar. Quando a gente entende esse propósito, a gente entende que nosso eu vale muito pouco. Mas o que Cristo vale em nós é muito maior. Exatamente. E isso quebra qualquer paradigma. Então a mesa, ela não tem exclusão, a mesa tem discipulado, a mesa tem intimidade, a mesa tem amizade, Tem alimento. tem alimento. Unidade. Isso é a mesa. A mesa é viver o reino. Amém. É isso. Amém, irmão? É isso. Amém. Então, galera, esse foi o primeiro episódio do Nem Só de Pão, um podcast que vai acontecer quando Deus quiser que aconteça. A expectativa é que esteja todo mês, mas pode ser que não Aleluias. seja só isso. Se você é novo aqui, se inscreve aí que vai ter muito conteúdo bom pela frente, muitos convidados diferentes. Sim. E até o próximo podcast. Muito obrigado por vocês. Partilhar mesmo com vocês é uma alegria pra mim. Eu digo mesmo, é um prazer enorme. É um Prazer. privilégio. Muito bom esse tempo e até a próxima. Até. Amém. Glória a Deus.